Você já reparou que existem dois candelabros no judaísmo? Um é usado no Templo de Jerusalém, o centro do mundo. O outro, aceso nas janelas das casas judias no mundo inteiro, uma vez por ano. Muita gente confunde, e não é à toa. A Menorá e a Hanukkah são parecidas, mas contam duas histórias completamente diferentes. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica aqui porque temos muito mais conteúdo sobre cultura judaica para você. Uma história fala sobre a criação da eternidade, da luz divina que iluminava o centro do mundo. E a outra fala de resistência, sobrevivência e vitória de uma minoria que se recusou a desaparecer. Hoje vamos viajar por milênios para entender essas diferenças e por que esses símbolos continuam tão vivos, tão necessários e tão atuais. A Menorá é mais antiga que qualquer império que já tentou destruir o povo judeu. Ela aparece no primeiro livro do Êxodo, quando Deus instrui a Moisés a construir um candelabro de ouro puro com 7 braços para iluminar o Mishkan, o tabernáculo no deserto. A Torá descreve que ela deveria ser feita de uma única peça de ouro batido, sem soldas, indicando a unidade e a perfeição da luz divina. A Menorá não era usada em uma festa, ela era permanente, parte do ritual diário. O número 7 é crucial, simboliza os 6 dias da criação, mais o Shabat, que é o repouso. É um símbolo cósmico universal. Simbolizava a luz de Deus no mundo, a sabedoria, a criação e a ideia de que a presença divina nunca se apaga. Ela era acesa pelo sumo sacerdote com um óleo especial, puro, ritualmente preparado, que precisava queimar constantemente. Com o tempo, a Menorá se tornou o símbolo máximo do Templo de Jerusalém, o coração espiritual do povo judeu e até o símbolo oficial do Estado de Israel hoje. A Menorá representa algo contínuo, algo eterno. É a luz que não depende de milagres, porque ela mesma é o milagre contínuo da existência judaica. Uma promessa que a luz de Israel nunca será extinta. Agora, a Hanukkah é uma invenção muito mais recente. Ela nasce no contexto de um dos períodos mais conturbados da história judaica, o reinado dos Seleucidas, quando o Império de Antíoco IV tentou apagar não só a religião judaica, mas a própria identidade do povo, impondo a cultura e os deuses gregos, a tal da helenização, como a única forma de civilização possível. Antíoco proibiu a circuncisão, o estudo da Torá, a observância do Shabat, ou seja, qualquer traço da vida judaica. E o templo foi profanado. Altares pagãos foram erguidos e, mais grave ainda, um porco foi sacrificado no altar principal em um ato de profanação final. A Menorá, aquela luz eterna, foi apagada. E é aí que surge o levante dos Macabeus, liderado por Yehudá HaMaccabi, um grupo pequeno, rural, mal armado, mas determinado a resistir. E contra todas as probabilidades eles vencem, retomam Jerusalém, purificam o templo e então procuram óleo puro para reacender a Menorá original. Mas só encontram uma pequena botija, um óleo que possui o selo do sumo sacerdote, garantindo sua pureza ritual, mas suficiente para um único dia. Mesmo assim, eles acendem. E o óleo dura 8 dias, tempo necessário para preparar um novo óleo puro. E esse é o milagre de Hanukkah. A partir disso, um novo símbolo nasce, a Hanukkah, que tem 9 braços, 8 para cada noite do milagre e um shamash, que é a vela auxiliar. O shamash é crucial. Ele é quem acende todas as outras, lembrando-nos que a luz da Hanukkah é sagrada demais para ser usada para propósitos mundanos, como iluminação. Ela é luz para contemplação. E ela não substitui a Menorá. Ela homenageia o momento em que a Menorá finalmente pôde voltar a brilhar. Então vamos às diferenças entre as duas. Primeiro, o número de braços. A Menorá tem 7 e a Hanukkah 9. Um tem origem bíblica e a outra origem histórica. A Menorá é a instrução divina do Êxodo e a Hanukkah é a criação rabínica após o milagre dos Macabeus. A Menorá tem uso diário no templo e a Hanukkah uso anual apenas em Hanukkah. E o simbolismo? A Menorá é criação, sabedoria, luz divina constante. E a Hanukkah, resistência, vitória contra a opressão e identidade judaica. A Menorá é eterna e a Hanukkah comemorativa, ligada a um episódio histórico. E por que o milagre importa até hoje? A história de Hanukkah ecoa em todas as épocas em que os judeus foram proibidos de existir como judeus. Proibidos de estudar, de rezar, de acender velas. Lembrando que durante o Holocausto, mesmo nos guetos e nos campos, judeus arriscavam a vida para acender velas improvisadas. A luz é um ato de fé e de desafio, de reunir, de viver. Hanukkah diz: mesmo quando tudo parece perdido, a resistência existe. Mesmo quando há óleo para um dia, a luz pode durar 8. É um lembrete
de que os milagres no judaísmo acontecem quando o ser humano faz a sua parte primeiro. Os macabeus não esperaram o milagre, eles lutaram, e o milagre veio depois. O Talmud afirma que o milagre do óleo não teria acontecido se os macabeus tivessem esperado por ele. Eles tiveram que fazer a parte deles, o esforço humano. Hoje, a menorá é o símbolo do Estado de Israel. A imagem usada no brasão do país e é inspirada na menorá que os romanos roubaram do templo e exibiram no Arco de Tito. Ela representa continuidade, um povo que não acabou no exílio. Ao longo da diáspora, as comunidades mantiveram a menorá gravada em sinagogas, nos túmulos, como um mapa de volta, um farol de esperança. Um templo destruído que não destruiu a sua fé. Uma luz que não deixou de brilhar, nem na escuridão da diáspora, nem no horror da Shoah. A menorá é o símbolo do que é eterno, e a Hanukkah é o símbolo do que renasce. Não podemos esquecer que a mitzvah de Hanukkah é publicar o milagre. A instrução rabínica original é acender a Hanukkah na porta mais próxima da via pública para que todos possam ver. Por isso hoje nós acendemos as velas na janela. Nós não nos escondemos. Mostramos ao mundo que a luz existe e que ela continua vencendo o apagamento. Em tempos de antissemitismo, a Hanukkah virou um símbolo político de coragem. Famílias no mundo inteiro continuam colocando luzes na janela, recusando-se a recuar para as sombras. É um ato de orgulho, de memória e de sobrevivência. É a luz de uma minoria que se recusa a ser silenciada. Então, a menorá e a Hanukkah não se competem, elas se complementam. A menorá representa a luz divina constante e a presença eterna de Deus e da tradição. A Hanukkah representa a luz humana que se recusa a se apagar, mesmo quando a realidade é escura. A primeira é celestial e a segunda é histórica. A primeira é a luz que vem de cima e a segunda, a luz que acendemos aqui de baixo. Juntas, elas contam a história de um povo que vive entre o sagrado e o real, entre o eterno e o cotidiano e que, de geração em geração, precisa reacender sua própria chama para conectar o passado com o futuro e que, apesar de tudo, continua acendendo as luzes onde antes só havia destruição. Se você sempre viu a menorá e a Hanukkah como a mesma coisa, agora você já sabe. Elas são duas janelas diferentes para a mesma essência.